O sol nasceu sobre o vasto acampamento de Israel, espalhando sua luz sobre as tendas que formavam uma imensa cidade de pele e madeira. O ar da manhã estava impregnado com o aroma da terra úmida e o som dos primeiros movimentos de um povo que se preparava para avançar para longe. O eco dos pastores, chamando seus rebanhos, se misturava com a agitação das mulheres preparando o pão de cada dia. Dos numerosos clãs de Judá, um homem se destacou por sua presença firme e olhar penetrante. Ele era filho de Qui, neto de Zabdi e bisneto de Serag. Sua linhagem remonta aos ancestrais de Judá, uma herança que ele carregava com orgulho, mas também com uma sombra de ambição em seu coração. Ram não era um homem comum dentro de sua tribo. Ele não apenas cresceu no meio de histórias sobre a grandeza de Judá e as promessas divinas para Israel, mas também se provou ser um guerreiro habilidoso desde a juventude. Empunhava a lança habilmente, aprendendo os caminhos da guerra ao lado dos mais experientes. A vida vivida no deserto o endureceu, e quando Moisés liderou o povo em seus últimos anos, Acã testemunhou a severidade das leis que Deus havia estabelecido. Porém, com a entrada na terra prometida se aproximando, seu espírito estava inquieto. Ele não pensava mais apenas na sobrevivência diária. Agora sua mente começava a se perguntar o que aconteceria no futuro, em uma terra de riquezas e abundância. Sua família era respeitada dentro do acampamento. Cari, seu pai, era um homem temente a Deus, seguidor fiel das ordens dadas por Moisés e depois por Josué. No entanto, Acã desenvolveu uma mentalidade diferente e observou com admiração aqueles que possuíam mais bens, perguntando-se se um dia teria sua própria herança, não apenas como parte da tribo, mas com riquezas que garantiriam estabilidade e poder. Ele havia ouvido histórias das grandes cidades, além do Rio Jordão, lugares cheios de tesouros, roupas finas, objetos de ouro e prata. Embora entendesse que a conquista era por mandato divino, dentro dele começou a formar um desejo por mais. O povo de Israel não era o mesmo que havia saído do Egito anos antes. Seus pais e avós vagaram pelo deserto sem mais esperança do que a promessa de uma terra que muitos não viveram para ver. Por anos, vagaram sob o sol implacável, purgando a geração incrédula. Agora, restavam apenas os descendentes, aqueles que não conheceram a escravidão com seus próprios olhos, mas cresceram sob a sombra de suas consequências. Como muitos outros, ele não nascera na escravidão, mas ouvira histórias de servidão no Egito e de como Deus os libertou com braço forte. Porém, essas histórias pareciam cada vez mais distantes, agora que sua geração estava prestes a assumir o que lhes havia sido prometido por tanto tempo. A liderança de Josué havia trazido estabilidade e direção. Josué era um homem firme, um comandante que não tolerava desobediência e que Deus exigia fidelidade absoluta. Desde a morte de Moisés, Josué se tornou a figura que guiava o povo com determinação. Acã o respeitava, mas em seu coração também sentia que as ordens rígidas de destruição das cidades inimigas deixavam muito espaço para dúvidas. Por que não poderiam ficar com parte do saque? Por que destruir tudo quando havia riquezas que poderiam ser úteis para as pessoas? Com o passar dos dias, o acampamento de Israel estava se aproximando de Jericó, a cidade que ficava no caminho deles. No caminho para a conquista de Canaã, o povo estava cheio de expectativas, alguns com entusiasmo, outros com medo. No entanto, via a cidade com outros olhos. Ela não representava apenas um obstáculo militar, mas também uma oportunidade. Algo dentro dele lhe dizia que a conquista de Jericó não traria apenas a vitória, mas também algo mais, algo que poderia mudar seu destino para sempre. A brisa da manhã varreu o vasto acampamento de Israel, agitando as bandeiras das tribos, como um presságio da batalha que estava prestes a ser travada.
O povo de Deus havia atravessado o Jordão com testemunhas poderosas de um milagre que lhes assegurava a vinda da vitória. Agora, diante deles estava Jericó, uma cidade murada cujas muralhas pareciam desafiar o decreto divino de sua destruição. Apesar de sua aparente impenetrabilidade, nos corações dos israelitas fervia a certeza de que a vitória era inevitável, não pela força de suas armas, mas pela mão do Todo-Poderoso. Do alto dos muros, os habitantes de Jericó observavam com terror o acampamento inimigo. A fama de Israel e seu Deus já havia chegado à cidade muito antes dos hebreus pisarem em suas terras. Falava-se nas ruas do poder com que o Deus dos israelitas havia esmagado os egípcios, de como ele abriu o Mar Vermelho e permitiu que cruzassem em terra firme. Também houve rumores sobre nações vizinhas e reis que haviam sido aniquilados diante deles, e o medo tomou conta de cada alma dentro da fortaleza. Ninguém entrava ou saía. Jericó fechou suas portas com o desejo de resistir ao que parecia inevitável. O líder Josué de Israel recebeu instruções claras de Deus. Não haveria cerco prolongado, nem tentativas de escalar as muralhas de forma convencional. Em vez disso, o exército marcharia ao redor da cidade uma vez por dia durante 6 dias, com os sacerdotes tocando suas trombetas de carneiro na frente. Não levantariam gritos de guerra, nem pegariam em armas contra a cidade até o dia marcado. No 7º dia, marchariam 7 vezes ao redor de Jericó. E ao som das trombetas e do clamor estrondoso do povo, Deus derrubaria os muros com seu poder. No 1º dia, a procissão começou. Han caminhou ao lado dos homens de Judá em formação, observando as imponentes paredes com uma mistura de espanto e dúvida. Ficou pensando como um simples desfile poderia derrubar uma estrutura tão sólida. As pedras de Jericó eram grossas, projetadas para suportar ataques dos exércitos mais poderosos. De cima, os soldados cananeus olhavam para os israelitas com desprezo e zombaria, lançando insultos e cuspe em direção a eles. Mas o povo de Deus não respondeu. Eles marcharam em silêncio absoluto, com a única interrupção sendo o som das trombetas, que soavam com um som profundo e reverberante. Dia após dia, a cena se repetia. Para alguns guerreiros israelitas, a tática parecia estranha, quase ridícula. Mas a ordem de Deus estava clara, e Josué havia ordenado que ninguém deveria falar ou reclamar. A fé do povo deveria prevalecer sobre a lógica humana. Embora respeitasse as ordens, Acã não podia evitar questionar por dentro. Ele se perguntava o que aconteceria se, no final, as paredes não caíssem. Ele se perguntava se realmente era necessário destruir tudo, em vez de tomar posse dos bens que encontrariam na cidade. Sua mente já imaginava as riquezas escondidas atrás daquelas paredes. Ao amanhecer do 7º dia, a atmosfera no acampamento era diferente. A tensão era palpável no ar. Josué havia dado a ordem. Naquele dia, seriam definitivos. 6 dias haviam marchado uma vez por dia, mas agora dariam 7 voltas ao redor da cidade. Os sacerdotes avançaram à frente com a Arca da Aliança e o som das trombetas ressoou como o chamado de uma tempestade iminente. A cada passo, os corações batiam mais rápido, em intensidade. Alguns sentiram o peso da incerteza, outros a emoção da vitória iminente. Na 7ª e última volta, o clamor das trombetas foi prolongado, e Josué levantou o braço, sinalizando que o momento havia chegado. Com um grito ensurdecedor, toda a cidade levantou a voz em uníssono. Um rugido de fé e poder cruzou os céus, e naquele momento o chão tremeu com um estrondo sobrenatural. A cidade de Jericó, com suas muralhas orgulhosas e impenetráveis, quebrou como se fosse feita de barro. Enormes pedras desabaram, torres ruíram e a poeira subiu em uma nuvem espessa, enquanto a cidade inteira desabava diante dos olhos atônitos de seus habitantes.
O impossível tinha acontecido. O pânico eclodiu entre os cananeus. Gritos de horror e desespero encheram as ruas quando os israelitas, sob o comando de Josué, invadiram a cidade com suas espadas desembainhadas. Não houve resistência. Os homens de Jericó, confusos e aterrorizados, foram massacrados impiedosamente. A vitória foi total. Porém, as ordens de Deus foram severas. Nada poderia ser levado, exceto os metais preciosos que seriam consagrados para o serviço do tabernáculo. A cidade deveria ser destruída como um testemunho do julgamento divino sobre a impiedade. Os israelitas obedeceram sem hesitação. Casas foram queimadas, pedras foram demolidas e todos os vestígios da cidade foram reduzidos a escombros. Raabe, a mulher que ajudou os espiões israelitas e sua família, foi a única que recebeu misericórdia. Ela e sua família foram levados em segurança para fora da cidade, em meio à devastação. Ele olhou ao redor, seu coração batendo rápido ao ver o quão valiosos eram os objetos reduzidos a cinzas entre os restos de uma casa em ruínas. Seu olhar caiu sobre um brilho dourado de ouro e, ao lado dele, um requintado manto babilônico de tecido fino, uma vestimenta brilhante e digna de um rei. Sua respiração ficou agitada. Como poderia deixar algo tão valioso queimar enquanto seus irmãos continuavam a guerra, avançando sem perceber sua pausa? Sentiu o peso da decisão que estava prestes a tomar. Ninguém viu, ninguém saberia. Por um instante, o comando divino pareceu desaparecer de sua mente. Em um ato furtivo, com mãos trêmulas, ele pegou o manto e o ouro e os escondeu sob sua túnica, com o coração batendo descontroladamente. Ele retornou ao seu povo com a certeza de que ninguém suspeitaria dele. Na cidade de Jericó, havia sido consumida pela ira de Deus, mas no acampamento de Israel, uma semente de rebelião havia sido secretamente plantada. Han acreditava que sua ação passaria despercebida, sem entender que sua escolha não apenas selaria seu próprio destino, mas traria consequências catastróficas para toda a cidade. O sol começou a descer sobre os escombros de Jericó, tingindo o céu com tons de fogo e sangue. O ar estava pesado com o cheiro de cinzas e madeira queimada. Onde antes havia muros imponentes, agora havia apenas ruínas e corpos sem vida daqueles que tentaram resistir à vontade do Deus de Israel. A ordem de Josué era que a cidade fosse completamente destruída, e tudo o que ela possuía tinha que ser consagrado ao Senhor ou reduzido a nada. Somente metais preciosos, como ouro, prata, bronze e ferro, deveriam ser trazidos para o tesouro do tabernáculo. Tudo o mais era anátema, algo proibido, algo que traria infortúnio para quem ousasse levá-lo. Ele caminhou entre os restos fumegantes, com a espada ainda em sua mão, sentindo a euforia da vitória misturada com algo mais, algo que ele não conseguia descrever claramente. A cidade havia sido tomada sem perder um único homem, um feito que só poderia ser explicado pela intervenção divina. No entanto, enquanto ele caminhava pelas ruas destruídas, seus olhos vagavam em direção às riquezas que se espalhavam nas casas dos comerciantes, agora reduzidas a caos, mas ainda abrigando vestígios de sua antiga opulência. Vasos quebrados, joias, baús espalhados e destruídos, testemunhas da vida que outrora habitou Jericó. Seus companheiros passaram, obedecendo à ordem de não tocar nas riquezas. Mas Han sentiu o coração disparar quando chegou à soleira de uma casa desabada. Vislumbrou um flash dourado e parou por um momento olhando ao redor. Ninguém o viu. Seus companheiros estavam ocupados cumprindo a vontade de Deus, sem suspeitar que ele havia diminuído o passo. Curvou-se entre os escombros e empurrou com as mãos as pedras que cobriam o que ele havia chamado sua atenção. Sob a poeira e os restos de madeira, encontrou um manto babilônico de tecido tão fino que nunca tinha visto algo tão macio. O toque era maravilhoso, com bordados em fios de ouro e roxo.
Era uma vestimenta digna de um rei. Ao lado dele, parcialmente cobertos por escombros, havia lingotes de ouro e prata brilhando. Pesados em suas mãos, o valor daqueles objetos era incalculável. Com apenas uma fração do que estava diante de seus olhos, ele poderia garantir uma vida de prosperidade quando se estabelecessem em Canaã. Ele se endireitou, ainda segurando os objetos, e olhou ao redor. À distância, os sons dos soldados queimando e destruindo o resto da cidade soavam como um murmúrio distante. A ordem de Josué ressoou em sua mente. Nada deve ser tomado. Tudo está condenado, pois o Senhor permanecia imóvel. Com o manto em uma mão e o ouro na outra, seu coração estava em conflito. A batalha interna havia começado. De um lado, havia o temor a Deus, o respeito que ele havia aprendido desde a infância. Ele sabia o que acontecia com aqueles que desobedeciam aos mandatos divinos. Viu os anciãos falarem reverentemente sobre a justiça de Deus e como ele não tolerava a rebelião. Tirar algo de Jericó não era apenas roubar, mas desafiar a ordem explícita do Todo-Poderoso. Mas, por outro lado, a tentação consumia-o. Pensava na família, na esposa, nos filhos. Eles não mereciam uma vida melhor, logo entrariam na terra prometida. Mas qual era a segurança de que receberiam o suficiente para prosperar? E qual era o sentido de destruir um tesouro tão valioso? Não entendia. Se Deus lhes havia dado a vitória sobre Jericó, por que não poderiam tomar o que era deles por direito? Por que queimar roupas luxuosas quando passaram anos no deserto com os mesmos trapos? As mãos de Ram tremiam. Ele poderia simplesmente ir embora e esquecer o que tinha visto, deixá-lo lá para o fogo consumir. Mas a ganância já havia criado raízes em seu coração. Ninguém saberia, ele pensou. É apenas um pouco de ouro e uma vestimenta. Não fará mal a ninguém. Ele rapidamente embrulhou o ouro e a prata em sua capa e os escondeu sob sua túnica. Então, com um último olhar ao redor, ele se afastou com passos rápidos, juntando-se novamente ao exército que estava terminando a destruição da cidade. O retorno ao acampamento foi uma mistura de emoções. Enquanto a aldeia comemorava a vitória, enquanto os sacerdotes elevavam louvores a Deus. Mas ele sentia o peso do segredo queimando em seu peito. Ele caminhou entre seu povo, sorrindo, fingindo compartilhar a alegria da conquista, mas em sua mente a preocupação começou a surgir. Quando finalmente chegou à sua tenda, esperou a noite cair. A lua nasceu no céu, iluminando a vastidão do acampamento de Israel. Com o pulso acelerado, ele garantiu que sua família dormisse antes de sair furtivamente e cavar um pequeno buraco no chão dentro de sua tenda. Ele colocou cuidadosamente o manto babilônico, envolvendo os lingotes de ouro e prata dentro e cobrindo-os com a areia compactada. Levou um momento para nivelar a superfície, certificando-se de que nenhum vestígio de sua ação permanecesse. Quando terminou, deitou-se na cama e fechou os olhos, tentando se convencer de que tinha feito a coisa certa. Mas o sono não veio facilmente. Algo dentro dele sussurrou que o que ele tinha feito não permaneceria oculto para sempre. A noite sempre passava calmamente no acampamento de Israel, mas na tenda de Acã, a inquietação havia criado raízes. Ele não sabia que sua decisão logo desencadearia a ira de Deus sobre todo o povo do acampamento de Israel. Cheio de alegria após a vitória em Jericó, o moral estava no auge, e o povo via claramente que a conquista de Canaã era inevitável. Deus estava com eles, e nenhum inimigo poderia resistir ao seu poder. Josué, fortalecido pela certeza do apoio divino, começou a planejar a próxima fase da campanha militar. A próxima cidade no caminho era um assentamento menor e menos fortificado que Jericó. Os espiões enviados por Josué retornaram com notícias encorajadoras. Era uma cidade insignificante comparada a Jericó. Eles relataram com confiança que não seria necessário enviar todo o exército.
2 ou 3 mil homens bastariam para tomá-la sem esforço. A notícia se espalhou rapidamente entre os guerreiros israelitas, que viam a vitória como algo garantido. Afinal, se as muralhas impenetráveis de Jericó haviam caído pelo poder de Deus, que resistência poderiam oferecer ali? Com essa segurança em mente, Josué enviou um contingente de aproximadamente 3 mil homens, esperando uma conquista rápida e fácil. A expedição partiu para a cidade, e quando os soldados chegaram aos portões, começaram o ataque sem hesitações. Porém, o que deveria ter sido uma vitória rápida se transformou em uma cena de horror. Os guerreiros da cidade, longe de se renderem ao avanço dos israelitas, responderam com feroz resistência. Dos muros, os arqueiros inimigos lançaram uma chuva de flechas que dizimou as primeiras fileiras do exército hebreu. Quando os israelitas tentaram se reorganizar, foram surpreendidos por um contra-ataque bem coordenado. O pequeno exército cananeu saiu com força, lançando-se contra os israelitas com brutalidade. Inesperadamente, os homens de Josué, confiantes numa vitória fácil, foram pegos de surpresa. Logo, o medo tomou conta deles. O exército de Israel, que havia visto Jericó cair apenas com gritos e trombetas, agora fugia em desordem. A retirada foi caótica enquanto os guerreiros corriam em direção ao acampamento. Os cananeus os perseguiram e os derrotaram sem piedade. Quando o último dos soldados conseguiu retornar ao acampamento, a notícia da derrota se espalhou como fogo. 36 homens morreram em um povo que marchou com a bênção de Deus e que não havia perdido um único homem em Jericó. O massacre foi seguido por terror e confusão inexplicáveis. Nunca antes, desde que atravessaram o Jordão, o povo de Israel havia experimentado o gosto amargo da derrota. Como foi possível que uma cidade tão pequena os tivesse derrotado? Josué, perplexo, rasgou suas roupas em angústia e caiu de bruços diante da Arca da Aliança. Com ele, os anciãos do povo se prostraram e jogaram pó sobre suas cabeças em um ato de profundo desespero. Com a voz quebrada, Josué gritou: "Ó Senhor Deus, por que você fez isso? Este povo atravessará o Jordão apenas para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Eu queria que tivéssemos ficado do outro lado do rio. Senhor, o que posso dizer agora que Israel foi derrotado pelos seus inimigos, os cananeus, e por todos os povos desta terra? A terra ouvirá, e eles nos cercarão e apagarão nosso nome da terra. O que você fará então para a honra do seu grande nome?" As palavras de Josué revelaram não apenas a sua angústia, mas também o medo de que a derrota enfraquecesse a fé do povo. Se uma cidade menor como essa poderia derrotá-los, o que aconteceria com o resto das nações poderosas que ainda restavam para conquistar? Todo o acampamento estava mergulhado no silêncio. Ninguém entendia o que havia acontecido. Eles marcharam com a confiança de que Deus estava com eles, e agora se viam humilhados e derrotados por um inimigo menor. Foi então que Deus falou. Sua voz ressoou com um tom de severidade que fez Josué tremer e os anciãos se levantarem. "Por que você se prostra em seu rosto? Israel pecou, violou minha aliança e tomou o que deveria ser consagrado a mim. Eles roubaram, mentiram e esconderam o que não era deles. Por isso, não poderão enfrentar seus inimigos. Eu não estarei com vocês até que retirem o pecado do meio do povo." As palavras caíram como um raio no meio da incerteza. Não foi a falta de força ou estratégia que causou a derrota, mas algo muito pior: a desobediência. Alguém no acampamento desafiou a ordem divina e, portanto, a culpa era dele. A proteção de Deus se afastou de Israel. Josué sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Alguém havia pecado, e até que esse pecado fosse descoberto e punido, a cidade inteira continuaria a sofrer. A derrota não foi apenas um aviso, foi o anúncio de que Deus estava em chamas contra eles. E até que o culpado fosse revelado, a tragédia continuaria a assombrar Israel.
A atmosfera no acampamento de Israel estava sobrecarregada com um peso invisível, uma sombra que pairava sobre cada família, sobre cada tenda. A derrota havia quebrado a confiança do povo e semeado medo nos corações daqueles que antes caminhavam com a certeza da vitória. Agora, murmuravam em voz baixa, imaginando o que tinha mudado. Porque Deus, que lhes entregou Jericó sem esforço, permitiu que fossem humilhados por um inimigo tão insignificante? Josué não tinha respostas. Seu coração estava angustiado e atormentado. Desde que cruzaram o Jordão, o peso da incerteza os havia acompanhado. Agora, ele se prostrava diante da Arca da Aliança, com o rosto em terra, acompanhado pelos anciãos de Israel. Suas vestes rasgadas eram um sinal de sua aflição, e o pó que eles espalharam sobre suas cabeças era símbolo de humilhação. Por horas, eles clamaram ao Senhor, implorando por compreensão, buscando a razão de seu infortúnio. E então Deus falou: "Levante-se, Josué, porque você está prostrado em seu rosto." A voz do Altíssimo ressoou em seu espírito com autoridade e julgamento. Josué sentiu cada palavra penetrar seu ser, trazendo clareza, mas também terror. Israel pecou, violou o meu pacto. Eles tomaram o que deveria ser destruído. Roubaram, mentiram e esconderam o que não era deles. É por isso que não conseguem enfrentar seus inimigos. Não estarei mais com vocês até que vocês eliminem do meio de vocês o que foi tirado de mim. O peso daquelas palavras caiu como uma sentença sobre Josué. Alguém no acampamento desobedeceu a ordem divina. Por seu pecado, a presença de Deus havia se afastado de todas as pessoas. Josué compreendeu instantaneamente que a magnitude da situação não era apenas uma questão de estratégia militar. Não foi um erro de liderança ou uma falta de força no exército. Foi a rebelião de um homem que colocou em perigo toda a nação. Deus não havia mudado sua promessa de libertar a terra. Ela ainda estava de pé. Mas Israel violou a aliança, e até que o pecado fosse erradicado, o julgamento divino os seguiria. Josué se levantou com o rosto endurecido pela determinação e olhou para os anciãos. Disse-lhes com voz firme: "Amanhã cedo o povo estará santificado. Jeová falou, e há pecado no acampamento. Alguém pegou o que deveria ser destruído, e é por essa razão que a ira de Deus se acendeu contra nós. Não poderemos avançar até que o culpado seja descoberto e expurgado de entre nós." Os anciãos assentiram solenemente. Não houve discussão ou dúvida. Eles sabiam que quando Deus falava, suas palavras eram imutáveis. Na manhã seguinte, Josué ordenou aos líderes de cada tribo que reunissem o povo, com milhares de homens, mulheres e crianças, no centro do acampamento. Seus rostos estavam marcados pela ansiedade. Ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, mas todos entenderam que a situação era grave. Josué subiu a um ponto elevado e falou com a voz de um líder que carregava o peso do mundo inteiro em seus ombros. "Povo de Israel, ouçam a palavra do Senhor. Há pecado entre nós. Alguém pegou o que era proibido e escondeu o que deveria ser destruído. Por esse pecado, Deus nos deu as costas e permitiu que nossos inimigos nos derrotassem. Mas o Todo-Poderoso não permitirá que este pecado permaneça escondido. Amanhã, Deus revelará quem é o culpado, e ele e tudo o que pertence a ele serão destruídos, porque ele trouxe uma maldição sobre Israel." Um silêncio espesso caiu sobre a multidão. Murmúrios foram ouvidos entre as famílias, homens e mulheres, imaginando quem poderia ter cometido tal transgressão. Josué continuou com uma voz solene: "Santifiquem esta noite. Amanhã, cada tribo passará diante do Senhor, e ele apontará o culpado. Ninguém poderá esconder, ninguém poderá mentir diante dos olhos de Deus." A mensagem era clara. O julgamento estava prestes a cair, e não haveria escapatória para aquele que desafiou o mandato divino. Quando a multidão se dispersou, o acampamento caiu em um silêncio profundo.
Em outras noites, não havia canções, nem sons de alegria, nem conversas ao redor das fogueiras. As famílias permaneciam em suas tendas, rezando e imaginando se o culpado estava entre eles. Ele deitou na cama e olhou para o teto de sua tenda sem conseguir dormir. Sua esposa e filhos dormiam perto dele, mas uma tempestade assolava sua mente. Seu coração batia forte e o suor escorria. O próprio Deus estava envolvido, e ele fechou os olhos com força, desejando que a manhã nunca chegasse. Mas o tempo não impediu o amanhecer. Ele traria justiça, e o homem que havia escondido seu pecado logo seria exposto diante de toda a nação. O amanhecer surgiu sobre o acampamento de Israel, mas, em vez de trazer o alívio de um novo dia, trouxe consigo um sentimento de julgamento iminente. Ninguém falou em voz alta. Ninguém ousou olhar nos olhos do vizinho por muito tempo. Todos sabiam que aquele dia seria decisivo. O chamado de Josué ressoou por todo o acampamento. Aproximem-se todo o Israel. Diante do Senhor, um por um, os homens e as mulheres deixaram suas tendas, avançando silenciosamente para o centro do acampamento. A multidão se reuniu em uma grande esplanada, onde Josué e os anciãos de Israel esperavam perto da Arca da Aliança. Diante deles, os sacerdotes estavam com os rostos sérios, cientes da seriedade do que estava prestes a acontecer. Josué levantou a mão, pedindo silêncio. Hoje, Deus revelará quem pecou contra ele. Tribo por tribo, passaremos diante do Senhor, e ele nos designará. Não haverá escapatória para os culpados. Ninguém poderá se esconder dos olhos do Todo-Poderoso. Um arrepio percorreu a multidão. Todos sabiam que este não era um teste humano. O próprio Deus estava entre eles, e seu julgamento não poderia ser zombado. Josué deu a ordem e as tribos começaram a avançar. A primeira a ser chamada foi a tribo de Ruben. Os líderes caminharam até a frente, curvando-se em reverência diante do Senhor. Silêncio tenso enquanto aguardavam o sinal de Deus, mas a tribo de Ruben permaneceu de pé, sem ser acusada. E então seguiu a tribo de Simeão. Curvaram-se novamente e o ar parecia estar carregado de expectativa, mas também não foi destacada. Um por um, os clãs de Israel foram chamados: Levi, Issacar, Naftali, Zebulum, Gad, Asher. Sempre que uma tribo era descartada, a tensão aumentava. Os corações batiam mais rápido. Olhares furtivos foram trocados. Alguns começaram a respirar aliviados quando seus nomes não foram mencionados, mas outros ainda sentiam a crescente pressão do julgamento. Finalmente, quando o número restante de tribos foi reduzido a algumas, Josué olhou para cima e sua voz ecoou com autoridade: prossigam, a tribo de Judá. Houve um murmúrio entre a multidão. Judá, a tribo do primeiro dos reis, a tribo da promessa, a tribo forte e numerosa. Poderia o culpado estar entre eles? Os líderes de Judá avançaram solenemente e o ar ficou denso, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar. Então, sem dúvida, Deus apontou para Judá e a multidão se conteve. A respiração ficou suspensa. O culpado estava entre eles. Os rostos dos homens de Judá endureceram. Alguns olharam para o chão, outros fecharam os olhos em desconfiança. Mas Josué não parou. Agora a família de Serag se aproxima, ele continuou. O processo se repetia dentro de Judá e os descendentes de Serag foram chamados. Um deles seria o culpado e o julgamento estava se aproximando. Josué esperou pela resposta de Deus. A família de Acã foi destacada. O silêncio tornou-se insuportável. Agora o círculo estava diminuindo. A multidão assistia com rostos tensos. Alguns prenderam a respiração, outros murmuraram baixinho, imaginando quem seria o responsável pelo infortúnio que se abateu sobre Israel. Josué continuou, apontando para a casa de Zabdi. O grupo ficou ainda mais reduzido. Os olhares agora estavam focados em um grupo específico de homens. A tensão era insuportável.
Até aquele momento, aquele homem que permanecia no fundo sentia sua pele queimar, como se um fogo invisível corresse por suas veias. Ele sabia que havia desaparecido. Não havia escapatória. Josué levantou a voz uma última vez, com uma determinação que parecia cortar o ar. A família Carmi avança. Agora restavam apenas alguns homens de pé, e entre eles estava Acã. Cada fibra de seu ser pediu-lhe para correr, negar tudo, encontrar uma maneira de escapar, mas ele não conseguia se mover. O próprio Deus havia direcionado o julgamento para sua porta. Josué caminhou até que ele estivesse na frente dos homens restantes, parando, deixando o silêncio ser prolongado, permitindo que a verdade pesasse no ar. Então, com um tom firme e definitivo, ele chamou: Acã, Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Serag, aproxime-se. O coração de Acã parou por um momento. Suas pernas ficaram fracas. Ele não podia negar. Inevitavelmente, a verdade veio à tona. O pecador havia sido encontrado e agora o julgamento estava prestes a começar. O sol surgiu em seu zênite sobre o acampamento de Israel, mas sua luz não trouxe conforto. Em vez de calor, o dia parecia frio, pesado, carregado de tensão insuportável. A seleção das tribos havia sido concluída e agora, diante dos olhos de milhares de israelitas, Acã estava sozinho. As palavras de Josué ressoaram com um peso que parecia afogar o próprio ar. Acã, filho de Qui, filho de Zabdi, filho de Serag, dê glória a Deus e confesse a verdade. Não esconda nada, porque o Senhor sabe de tudo. Um arrepio percorreu a multidão. Ninguém se moveu, ninguém falou. O julgamento de Deus havia chegado e Acã sentiu o olhar de todos fixo nele. Sua esposa estava parada ao lado dele. Seus filhos estavam pálidos, incapazes de entender o que estava acontecendo. Eles o olhavam confusos, sem entender por que seu pai, um homem da tribo de Judá, agora estava sob a sombra da mais terrível acusação, tendo traído o pacto com Deus. Os homens de sua família desviaram o olhar. Eles sabiam o que estava por vir. Eles conheciam a lei, conheciam o caráter de Deus e sabiam que o pecado não poderia ficar impune. O silêncio durou até que se tornou insuportável. Acã sentiu sua garganta secar, o coração martelando em seu peito com um ritmo descontrolado. Ele poderia mentir, poderia tentar negar tudo, mas qual seria a utilidade disso? Deus sabia. Com a cabeça baixa, ele finalmente falou: é verdade, pequei contra o Senhor, Deus de Israel. Um murmúrio se espalhou por todo o acampamento. Alguns colocaram as mãos na boca, outros olharam incrédulos para Josué, esperando sua reação. A confissão havia sido declarada. O culpado havia falado. Ele olhou para cima com os olhos vermelhos. Sua voz era um fio, agitado, mas ele não conseguia parar. Agora, quando destruímos Jericó, vi entre os escombros um belo manto babilônico, 200 moedas de prata e um lingote de ouro que pesava mais de meio quilo. Eu o cobicei e o peguei, escondido debaixo da terra, na minha tenda, enterrado no chão. Josué fechou os olhos por um momento, com as mãos cerradas em punhos. O pecado havia sido revelado. Todo o acampamento prendeu a respiração. A traição não foi apenas contra o mandamento de Deus, mas contra tudo que Israel representava. 36 homens morreram em batalha contra inimigos que tinham família, filhos, esposas, irmãos. Eles caíram porque um único homem decidiu desobedecer à ordem divina. O silêncio foi quebrado por Josué. Sua voz, embora firme, carregava uma tristeza palpável. Vejamos imediatamente a evidência. Os homens de confiança foram enviados para a tenda de Acã, avançando rapidamente entre as tendas da tribo de Judá até chegarem à sua habitação. Alguns minutos depois, eles retornaram com os objetos nas mãos. Poeira e areia ainda cobriam o manto e os lingotes de ouro e prata, a prova inegável do crime. Quando os lançaram no chão diante dos pés de Josué e de todo o povo, uma onda de horror percorreu a multidão.
Ali não só havia pecado, mas Acã havia tentado escondê-lo. Suas mulheres soluçavam baixinho, as crianças agarravam-se às mãos de seus pais e os mais velhos balançavam a cabeça em descrença. Diante de um único ato de ganância, toda a nação havia sido colocada em perigo. Josué olhou para cima com o olhar fixo em Acã. Não havia mais palavras a dizer. Ele estava à vista de todos e agora estava sozinho. Ele teve que enfrentar as consequências. Acã abaixou a cabeça com os lábios tremendo. Não havia escapatória. O julgamento de Deus cairia sobre ele. O tempo da misericórdia havia passado. O acampamento de Israel afundou em um silêncio pesado e fúnebre. O pecado tinha sido revelado e agora o julgamento de Deus tinha que ser cumprido. Ninguém se movia, ninguém falava. Mas, a cada batida do coração, a certeza de que o castigo seria iminente. Josué, com seu rosto endurecido pelo peso da justiça, estava diante da multidão, olhando os objetos roubados jogados no chão. O lindo manto, o ouro e a prata da Babilônia, tão cobiçados aqui, agora estavam sujos e enrugados. Acã acreditava que seu caminho de prosperidade brilhava sob o sol. Mas seu esplendor não prometia mais riquezas, mas ruína. Por tudo o que ele havia tentado esconder, ele foi exposto diante dos olhos de Deus e de seu povo. Josué levantou a voz solenemente. Você trouxe esta calamidade sobre nós. Vocês quebraram a aliança do Senhor e homens morreram por sua causa. Inocentes morreram. Agora o julgamento de Deus cairá sobre vocês. Embora abalados pela gravidade do momento, todos sabiam que não havia outra opção. A lei de Deus era clara. Quem tocasse no que era consagrado à destruição sofreria as consequências. Josué não agiu precipitadamente. Antes de executar o julgamento, ele confirmou que a vontade de Deus seria cumprida exatamente. Um chamado foi feito para o povo se purificar e garantir que esse pecado não ficasse impune. A santidade de Israel não poderia ser contaminada. Tomemos isso aqui e tudo o que lhe pertence para o vale de Achor. O veredito foi claro. Acã deveria morrer, mas não apenas ele. Tudo o que ele possuía também deveria ser destruído. Seu pecado não afetou apenas sua vida, mas colocou em risco toda a cidade, sua família e sua propriedade. Todo o seu gado seria destruído como um testemunho de que Deus não tolera desobediência. Os soldados levaram Acã e sua família, sua esposa, seus filhos e suas filhas. Todos foram levados para o Vale de Achor, um lugar que, doravante, seria conhecido como o Vale da Tragédia. A condenação de um homem se tornaria um aviso para as gerações futuras. Ao chegarem ao vale, encontraram todos os líderes de Israel e o povo, cercando-os em um silêncio sepulcral. Josué se aproximou de Acã uma última vez. Por que você trouxe infortúnio para Israel? Acã abaixou a cabeça. Não havia desculpas que ele pudesse dar. Sua ganância o havia consumido e sua decisão o havia condenado. Josué levantou a mão, dando o sinal para que a justiça de Deus fosse cumprida. Os homens de Israel se reuniram pedras e começaram a atirá-las com força. A sentença foi executada sem misericórdia. O som das pedras batendo na carne e os gritos que desapareceram com cada impacto ficaram registrados na memória do povo. O julgamento de Deus havia caído e com ele a purificação de Israel. Quando tudo terminou, uma grande pilha de pedras foi erguida sobre o corpo de Acã e sua família como um monumento visível para que ninguém se esqueça do que acontece quando se desobedece a Deus. Josué recuou, com o olhar fixo na cena. A justiça havia sido restaurada, mas em seu coração havia tristeza. Acã poderia ter tido uma vida abençoada na terra prometida, mas escolheu o pecado, e o pecado o levou à morte. Naquele momento, uma brisa varreu o vale e o ar ficou mais leve. O julgamento havia sido cumprido. A ira de Deus havia sido dirigida a Israel. O povo, com o temor do Senhor em seus corações, retornou ao acampamento,
sabendo que nunca mais desafiaram a vontade de seu Deus. A partir daquele dia, o Vale de Achor tornou-se um símbolo de um aviso eterno. O pecado não pode permanecer escondido dos olhos do Todo-Poderoso. O sol desceu lentamente sobre o acampamento de Israel, tingindo o céu de um vermelho profundo, como se a própria terra se lembrasse do julgamento que havia caído sobre Acã e sua família. O pecado havia sido purificado e a justiça de Deus havia sido manifestada. No meio do peso da frase cumprida, um sentimento de alívio começou a se espalhar entre o povo de Deus. Eles haviam deixado de lado a presença de Israel por causa do pecado, mas agora ele estava com eles novamente. Paz, embora nascida do julgamento, trouxe consigo a certeza de que a aliança de Israel ainda estava de pé. Eles eram o povo escolhido e a promessa da terra permanecia firme. Naquela mesma noite, enquanto Josué meditava sobre tudo, Deus falou com ele novamente. Mas dessa vez, sua voz não era de julgamento, mas de direção e promessa. Não temam, nem se assustem, Josué. Tome todo o povo para lutar contra Ai, porque agora eu vou entregá-la em suas mãos. Desta vez, vocês poderão ficar com o saque e o gado. Levantem-se, reúnam os guerreiros e preparem-se para a vitória. As palavras de Deus trouxeram conforto e segurança. O julgamento tinha sido necessário, mas agora veio a restauração. Josué sentiu o fardo em seu coração se dissipar. Ele sabia que o que tinha acontecido antes não passaria de uma lembrança. Desta vez, Deus lutaria por Israel. Ao amanhecer, Josué reuniu os comandantes do exército e revelou-lhes o plano que Deus lhe havia dado. Diferente do ataque anterior, que havia sido precipitado e dependente da força humana, desta vez Israel agiria com sabedoria e orientação divina. O plano era armar uma armadilha para os habitantes de Ai. Um grupo de soldados atacaria a cidade pela frente, mas depois fingiria fugir como se tivessem sido derrotados. Quando os homens de Ai saíssem em perseguição, outro grupo de israelitas se esconderia atrás da cidade. Então, a cidade entraria sem oposição e seria tomada completamente. Josué dividiu o exército. 30.000 homens foram enviados durante a noite para se esconder no lado ocidental de Ai, enquanto outro grupo menor, junto com Josué, acampava ao norte da cidade e fingia um ataque direto. Tudo estava pronto. Quando o sol nasceu no horizonte, os soldados de Israel se prepararam com um grito de guerra. Josué e seu grupo avançaram em direção à cidade, como planejado. Os soldados de Ai esperavam o ataque, confiantes na vitória. Anteriormente, eles saíram rapidamente para confrontá-los. Mas quando os israelitas fingiram fugir, os cananeus caíram na armadilha. Em sua superioridade, deixaram a cidade desprotegida, perseguindo os homens de Josué. Foi então que Josué levantou sua lança, dando o sinal para que o exército israelita emboscasse a cidade sem resistência. Os portões foram tomados, as casas foram queimadas e a fortaleza caiu em questão de minutos. Quando os soldados de Ai viram a fumaça subindo de sua cidade, entenderam seu erro, mas já era tarde demais. Os israelitas que estavam fugindo se voltaram contra eles com força renovada, cercando-os de ambos os lados. O exército de Ai foi completamente destruído. Após a vitória, Josué lembrou-se das palavras de Deus. Desta vez, os despojos e o gado poderiam ser levados pelo povo. A diferença com Jericó era clara. Quando chega a hora certa e Deus ordena, as bênçãos vêm sem pecado ou culpa. Mas Josué sabia que a batalha não era apenas física, mas também espiritual. Por isso, após a conquista, ele conduziu o povo a um ato de renovação da aliança com Deus. Seguindo as instruções de Moisés, Josué liderou os israelitas na construção de um altar ao Senhor no Monte Ebal e no Monte Gerizim, com pedras brutas, onde ofereceram sacrifícios de gratidão.
Então Josué escreveu em pedras toda a lei que Deus dera a Moisés, lembrando ao povo que somente a obediência garantiria sucesso na terra prometida. Diante da congregação, Josué leu em voz alta todas as bênçãos e maldições da aliança. Os israelitas, movidos pelo que haviam vivenciado nos últimos dias, responderam com um alto clamor: obedeceremos ao Senhor, guardaremos a sua aliança. O povo de Israel, purificado pelo julgamento e fortalecido pela vitória, uniu-se em uma só voz para reafirmar seu compromisso com o julgamento de Deus. Foi um aviso, mas também a restauração de Israel, um testemunho de que Deus é justo, mas também misericordioso para com aqueles que se arrependem e andam em fidelidade. Naquele dia, o medo de Israel caiu sobre todas as nações de Canaã. Os inimigos sabiam que não era um exército comum que marchava contra eles, mas um povo liderado pela mão do Deus vivo. A promessa da terra ainda estava de pé, e com Deus novamente do lado deles, nenhum inimigo poderia resistir. O vale de Achor permaneceu silencioso sob o sol escaldante do meio-dia. As pedras que cobriam os restos mortais de Acã e sua família permaneceram lá, testemunhas imóveis do julgamento de Deus sobre o pecado. O pó do vale, que outrora sentia o peso da rebelião, agora ficou na história de Israel como uma lembrança perpétua de como o pecado é tratado por Deus. Desde aquele dia, o Vale de Achor se tornou um símbolo, um lugar onde o povo de Israel entendeu uma verdade: o pecado inquebrável não afeta apenas o indivíduo, mas toda a comunidade. O nome Achor significa tribulação, e toda vez que alguém passava por aquele lugar, lembrava-se do que tinha acontecido. Não era apenas a história de um homem que desobedeceu, mas a história de como um único ato de ganância poderia colocar em risco uma nação inteira. Israel aprendeu com sua própria experiência que Deus é santo e não tolera o pecado. A vitória sobre Jericó não se deveu à força do exército, mas à obediência ao mandato divino. No entanto, quando a desobediência entrou no acampamento, a presença de Deus partiu e o povo foi exposto à derrota. O julgamento de Acã mostrou que ninguém pode esconder seu pecado de Deus. O que estava escondido sob a terra de sua tenda foi revelado diante de toda a nação. O pecado oculto encontra a luz. Ao longo dos anos, o Vale de Achor seria mencionado como um lugar de advertência nas histórias dos mais velhos para as novas gerações, lembrando o que aconteceu para que ninguém mais cometesse o mesmo erro. O legado do vale era claro: o pecado traz tribulação e somente a obediência traz restauração. O caso de Acã foi uma lição para Israel. Não se tratava apenas do destino individual, mas do impacto das ações no conjunto da comunidade. 36 homens morreram na batalha por causa de um único pecado oculto. As famílias daqueles homens lamentaram a perda de seus filhos. As esposas ficaram órfãs. O pecado nunca é privado. Embora alguém o cometa em segredo, seus efeitos se espalham como ondas em um lago. Um ato de desobediência pode trazer ruína para muitos. A purificação do povo, através do julgamento de Acã, não apenas restaurou seu relacionamento com Deus, mas ensinou a todos que a santidade precisa ser coletiva, não apenas individual. Se uma pessoa falhou, toda a cidade sofreu, mas se a cidade permaneceu fiel, a presença de Deus lhes asseguraria a vitória e a bênção. Esta verdade repercutirá por toda a história de Israel, em cada líder, cada juiz e cada rei que viria depois. Todos teriam que lembrar que a fidelidade a Deus era a chave para a prosperidade da nação. Apesar de sua origem obscura, o Vale de Achor não permaneceria para sempre como um símbolo do julgamento de Deus. Em seu infinito amor, ele transformaria aquele lugar de maldição em um lembrete de restauração. Séculos depois, o profeta Oséias, inspirado pelo Espírito de Deus, falou de um futuro em que o Vale de Achor não seria mais um lugar de condenação, mas um portal de esperança.
Darei as suas vinhas dali, e o vale de Achor será para ela porta da esperança. Oséias 2:15. Essas palavras falavam de redenção, de como Deus, em seu amor, não deixa que o julgamento seja a última palavra. O mesmo lugar que testemunhou a ira de Deus, também testemunharia sua graça. O Vale de Achor ensinou a Israel que Deus é justo, mas também misericordioso, e que no arrependimento há restauração. O povo havia aprendido que se andassem em obediência, Deus estaria com eles. Mas também aprenderam que, se falhassem, não estariam condenados para sempre. A restauração seria possível se voltassem para Ele com um coração sincero. A partir de então, todas as vezes que alguém mencionava o Vale de Achor, não se lembrava apenas da tragédia de Acã, mas também da restauração de Israel. O vale não era um lugar para esquecer, mas um lugar para aprender. O povo continuaria sua jornada em direção à conquista de Canaã, mas o eco do que aconteceu em Acor permaneceria em seus corações. Eles nunca mais levariam de ânimo leve os mandamentos de Deus. O pecado de um homem trouxe tribulação, mas a misericórdia de Deus transformaria a história, permitindo que o mesmo vale, que viu a morte, também apontasse o caminho para a vida. O eco do julgamento de Deus sobre Acã ainda ressoava no coração do povo de Israel. O julgamento tinha sido firme e a justiça de Deus havia sido cumprida. Mas a questão permanecia: por que toda a sua família foi condenada junto com ele? Aos olhos modernos, a punição parece severa, até mesmo desproporcional. Contudo, para o povo de Israel, Deus era o juiz supremo e sua justiça era perfeita. A história de Acã e sua família não era apenas sobre punição individual, mas sim uma lição profunda sobre a natureza do pecado e seus efeitos na comunidade. A morte de Acã e sua família no Vale de Achor não foi uma execução arbitrária. Foi uma mensagem divina, alertando que a desobediência teria consequências reais e devastadoras. Desde o início, Deus havia estabelecido que seu povo deveria ser santo, separado de toda a corrupção, e qualquer transgressão de sua aliança traria julgamento. Mas por que a família de Acã sofreu com ele? Para entender isso, devemos lembrar que, na cultura de Israel, a família não era apenas um conjunto de indivíduos, mas uma unidade inseparável que afetava uns aos outros, afetava a todos. Se um homem pecasse, sua casa também sofreria as consequências. Mas além da estrutura familiar, a questão ainda é mais profunda. Eram sua esposa e filhos inocentes. A Escritura não diz isso explicitamente, mas há pistas que podem nos dar uma resposta. O ouro, a prata e o manto babilônico estavam escondidos na tenda de Acã, em um acampamento onde as tendas eram pequenas e as famílias viviam juntas num espaço confinado. Como poderiam sua esposa e filhos não ter visto o tesouro escondido? Se soubessem e não soubessem, eles também compartilharam a culpa. O pecado de Acã não foi apenas tomar o que era proibido, mas tentar escondê-lo. Quando Deus revelou que ele havia pecado no acampamento, sua família teve a oportunidade de confessar e dizer a verdade, mas permaneceram em silêncio. Assim como Acã não agiu sozinho ao tomá-lo, sua família também não agiu sozinha em silêncio. No Vale de Achor havia um lembrete brutal, mas necessário, de que Deus queria que Israel compreendesse que o pecado não só destrói o indivíduo, mas também arrasta os que estão ao seu redor. Um único pecado oculto causou a derrota e a morte de 36 soldados israelenses. Mas além disso, colocou toda a nação em perigo. Ele pensou que sua ação era insignificante, que sua ganância fosse somente sua. Mas o pecado nunca permanece no indivíduo. Sempre tem consequências mais amplas. Sempre se estende como uma infecção que corrompe tudo ao seu redor. A morte de sua família é a representação de uma verdade inegável. O pecado não só destrói a vida de quem o comete, mas arruína aqueles que dependem dele, aqueles que confiam nele.
A Escritura está cheia de exemplos dessa realidade. O pecado de Adão e Eva não apenas os expulsou do Éden, mas também condenou toda a sua criação. O pecado dos filhos de Eli trouxe destruição sobre sua descendência. O pecado do rei Saul trouxe ruína para sua família e sua dinastia. Cada um desses casos demonstra a mesma coisa. Quando um homem se afasta de Deus, o pecado tem repercussões sobre aqueles que vêm depois. Alguns podem ver o julgamento sobre a família de Acã como uma injustiça, mas se olharmos para o caráter de Deus ao longo da história, vemos que ele sempre dá oportunidade para o arrependimento. Noé e sua família foram salvos porque andaram retamente no meio de uma geração corrupta. Raabe e sua casa foram resgatados em Jericó porque ela acreditou em Deus e agiu com fé. Os ninivitas, que estavam condenados à destruição, receberam misericórdia quando se arrependeram. Deus é justo, mas também é misericordioso. O problema da família de Acã não foi apenas seu parentesco com ele, mas o fato de terem permanecido com ele em seus pecados, sem confessar, sem se desviar. Em contraste, podemos ver outro exemplo na história de Coré, que se rebelou contra Moisés no deserto. Deus o puniu, abrindo a terra e engolindo os vivos, junto com os outros rebeldes. Porém, os filhos de Corá não morreram. Eles não morreram. Números 26:11. Por quê? Porque eles não participaram do pecado de seu pai. O julgamento sobre Acã e sua família não foi caprichoso, foi um ato da justiça divina, mas também uma lição para toda a nação. Desde então, o Vale de Achor não só se tornou um lugar de memória, mas também um aviso para cada israelita de que todo pai deveria ensinar a seus filhos o que aconteceu lá, para que nunca mais se afastassem dos mandamentos de Deus. A mensagem era clara: o pecado nunca é privado. Na desobediência traz julgamento. O arrependimento é o único caminho para a restauração. A história de Acã e sua família foi dolorosa, mas necessária. Serviu para purificar Israel e restaurar seu relacionamento com Deus, e para ensinar que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Israel continuaria sua jornada rumo à conquista de Canaã, mas a memória do Vale de Achor permaneceria como uma lembrança eterna de que Deus é santo e exige santidade de seu povo. O Vale de Achor foi deixado para trás, mas sua memória permaneceu gravada na memória de Israel. A história de Acã não seria esquecida. Cada pai que testemunhou o julgamento contaria aos seus filhos o que aconteceu naquele dia. E seus filhos contariam aos seus filhos o que aconteceu. O aviso foi claro. O pecado de um pode trazer desastre para muitos, e a desobediência a Deus sempre tem consequências. À medida que Israel progrediu em sua conquista de Canaã, a história de Acã se tornou uma lição de advertência que os mais velhos repetiam aos jovens que cresciam na nova terra, certificando-se de que nunca se esquecessem de que a obediência a Deus era a chave para o sucesso. Foi como as palavras de Moisés antes de sua morte ressoaram com maior peso. Hoje coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Bênção se você obedecer aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que eu lhes ordeno hoje, e maldição se vocês não obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, e se desviarem do caminho que eu lhes ordeno. Deuteronômio 11, 26, 28. O povo viu essa verdade manifestada literalmente no julgamento de Acã. Quando foram obedientes em Jericó, Deus lhes deu a vitória sem esforço. Quando pecaram, ele imediatamente os derrotou. Cada decisão teve consequências, e cada escolha determinou seu destino. O pecado de Acã não foi assassinato nem idolatria, foi a ganância. Ele viu o ouro e o manto babilônico, e seu coração foi seduzido. Ele não pensou na ordem de Deus, nem nas consequências. Ele só viu o que queria e pegou. O problema de Acã foi pensar que poderia possuir o que Deus havia proibido Israel. Entendeu que a ganância não é apenas um desejo de ter mais, mas um desejo que nos distancia de Deus.
Na ganância, o que é dado nunca é suficiente. Ganância nos leva a justificar o pecado. Ela nos cega para as consequências até que seja tarde demais. O povo entendeu que a obediência não é apenas uma ordem, mas uma proteção. Quando Deus os proibiu de saquear em Jericó, não o fez para negar-lhes riquezas, mas para testar sua fidelidade. Se ele tivesse esperado, teria descoberto que Deus havia preparado uma bênção maior na próxima batalha. Deus permitiu que Israel tomasse despojos de Ai. Se eles tivessem confiado, teriam recebido de Deus sem culpa, o que tentaram tirar com desobediência. Quando a conquista de Canaã estava quase completa, Josué reuniu o povo mais uma vez. Eles tinham visto a mão de Deus abrindo cidades, abrindo estradas e dando-lhes a terra prometida. Mas ele sabia que a maior ameaça não estava em seus inimigos, mas em seus próprios corações. Diante da congregação de Israel, Josué falou com a voz de um homem que viu a fidelidade de Deus, mas também o perigo da desobediência. Agora que o Senhor cumpriu sua promessa e nos deu esta terra, peço-lhes que não se esqueçam do que aprenderam, a não se desviar nem para a direita nem para a esquerda dos mandamentos do Senhor. Não retornem à avareza, nem busquem o que Deus tem proibido. As palavras eram firmes, mas em sua voz havia também um apelo. Ele sabia que o maior perigo para Israel não era a guerra, mas a complacência. Hoje eu os chamo para escolher a quem vocês irão servir: os deuses destas nações ou o Senhor que nos libertou? Mas quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. Josué 24:15. O povo respondeu com um grito unânime: nós também serviremos ao Senhor. Mas Josué olhou para eles seriamente e disse: vocês são testemunhas contra si mesmos de que escolheram servir ao Senhor. O povo concordou, afirmando seu compromisso. Então Josué os exortou a sair do caminho dos deuses estranhos e voltarem seus corações para o Senhor Deus de Israel. O julgamento de Acã por Israel foi um ponto de virada na história de Israel. Sua morte serviu como um aviso, mas também como uma lição. Deus não deseja destruição, mas a obediência. Se ele tivesse confessado seu pecado antes, se tivesse se arrependido a tempo, talvez a história tivesse sido diferente, mas seu erro serviu para fortalecer Israel. Nunca mais o povo levou de ânimo leve os mandamentos de Deus. Nunca mais subestimaram as consequências do pecado oculto. O Vale de Achor, antes um símbolo de julgamento, tornou-se uma porta de esperança. Como foi profetizado séculos depois, a história de Acã não foi apenas a história de sua queda, mas uma história que salvou uma nação inteira de cometer o mesmo erro. Israel entrou na terra prometida com um coração renovado, com um santo temor e com a determinação de obedecer. Josué, o líder que os havia guiado até lá, encerrou sua vida com a mesma convicção com que a começara. O Senhor é fiel, basta segui-lo sem nos desviarmos. O Vale de Achor foi deixado para trás, mas o ensinamento que ele deixou nunca foi apagado da memória de Israel. A história de Acã tornou-se um aviso vivo, lembrete de que a obediência a Deus não é negociável e que o pecado, por mais oculto que seja, sempre é revelado. Através desta história, vemos como a ganância e a desobediência podem nos distanciar do propósito divino, mas também entendemos que Deus é justo e misericordioso e sempre nos chama para viver em fidelidade. O povo de Israel aprendeu a não desafiar os mandamentos de Deus e a confiar que Ele provê na hora certa, quando confiamos nele. Deus, não precisamos pegar atalhos ou desobedecer para conseguir o que queremos, porque os planos dele são sempre melhores que os nossos. Esta história continua sendo um ensinamento para nós. Hoje, estamos andando em obediência a Deus ou a coisas em nossas vidas que tentamos esconder. Se esta história te impactou, convidamos você a se inscrever em nosso canal para continuar explorando mais histórias bíblicas com ensinamentos profundos. Deixe sua opinião nos comentários sobre esta história.
qual lição você acha que é mais relevante para o nosso tempo? E se você gostou deste vídeo, compartilhe com outras pessoas para que mais pessoas saibam sobre a verdade da Palavra de Deus.